Gente, esse é o vídeo mais importante do canal até agora. Esse vídeo vai mudar a vida de vocês. Então, assim, fica até o final. Não sai desse vídeo, fica até o final, tenha paciência. Se você não tem paciência, põe no vezes 2 ou coloca enquanto você estiver fazendo outra coisa. Mas fica até o final desse vídeo para tudo fazer sentido. Eu vou colocar imagens na tela também, mas se você não tiver paciência de ver ou não puder ver agora, só escuta, depois você volta e vê de novo. Mas a questão é assim, eu vou colocar as imagens também só para reafirmar as informações que eu vou falar, porque eu quero que faça sentido. Então, como eu quero que faça sentido, eu vou tentar explicar do melhor jeito que eu puder, sem me afobar muito, sem me embolar muito. Mas isso aqui realmente mudou minha percepção de tudo. Eu entendi finalmente o que quer dizer a simbologia do Adão e Eva, a história de Adão e Eva, e essa simbologia, esse simbolismo da cruz e da serpente, do dragão, né? Por que Maria esmaga a cabeça da serpente? Por que, né, sei lá, São Jorge mata o dragão? Por que tem um dragão no Apocalipse? Por que a serpente é um bicho considerado, né, um animal ruim? Porque, enfim, qual é a simbologia da serpente? O que tem a ver, qual que é a relação? E o que tem a ver a simbologia da cruz? E o que Adão e Eva tem a ver com isso tudo? Enfim, finalmente eu entendi isso. E eu vou explicar aqui pra vocês a forma que eu entendi isso. Eu acho que vai mudar a vida de vocês completamente, assim como mudou a minha. Eu nunca gostei dessa ideia do cristianismo de trazer a cruz como um símbolo de sofrimento e associar isso a, tipo assim, pagar os pecados, a carregar a cruz, a você ter que sofrer mesmo e você ter que saber que aqui tem sofrimento, mas que tudo bem, porque depois você vai ser salvo e essa salvação é posterior, é lá no céu. Eu nunca gostei disso. Assim como eu nunca gostei de transformar a serpente ou o dragão, né? Porque dragão é serpente alada, enfim, é um animal, são dois animais que são associados a coisa ruim. Eu nunca gostei disso. Eu sempre achei muito problemático, porque principalmente dragão é um animal, um símbolo, uma coisa que eu sempre gostei muito, eu sempre gostei de estudar. Eu queria fazer tatuagem de dragão, era a tatuagem que eu mais queria fazer quando eu era adolescente, era a primeira que eu queria fazer. Até hoje eu não tenho, mas assim, nem sei se vou fazer. Mas o fato é que me incomodava profundamente esses dois símbolos, a forma como esses dois símbolos são usados, são trazidos. Até que finalmente eu entendi. E eu entendi tudo com Adão e Eva e com a Gênesis e tudo mais. O que acontece? A serpente, e eu vou usar nesse vídeo serpente e dragão como sinônimos, tá? O que eu quero dizer? Tudo bem que são animais diferentes, não é o mesmo animal, mas a simbologia que eles carregam é semelhante e às vezes se encontram. Então, nesse vídeo aqui, eu tô usando os dois como sinônimos, assim, como a mesma simbologia. Por quê? O que a serpente ela simboliza? A serpente, gente, também ela tem vários, simboliza várias coisas, tá? Em várias tradições. Mas uma dessas coisas é conhecimento. Tanto que vocês podem ver, principalmente de cura, vocês podem ver que no símbolo de medicina, essas coisas, tem lá a serpente. Então, assim, ela é um símbolo de conhecimento. Guardem isso. A serpente é um símbolo de conhecimento. E o dragão normalmente é um símbolo de guardião, guardião de tesouro. Vocês podem ver que no filme, na história, normalmente o dragão está guardando um tesouro. O que esse tesouro pode significar também? Conhecimento, né? A gente já sabe que conhecimento é um grande tesouro e um dos mais importantes, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, primeira coisa, serpente, dragão, conhecimento, guardião do conhecimento e tudo mais. E cruz. A cruz é um símbolo que a gente associa à tristeza, à dificuldade, a pecado, a coisa triste, a coisa difícil. Só que finalmente eu entendi que a cruz não tem relação com isso. A cruz tem relação com se render. Por que se render? Porque Jesus sabia que ele ia morrer na cruz dessa forma horrorosa e super sofrida e super doída, mas em momento nenhum ele tenta fugir ou escapar disso, embora ele pudesse, e a gente sabe que ele poderia se ele quisesse. Mas ele em momento nenhum tenta escapar, ele se rende. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa passar para aquilo para dar o testemunho pra gente.
E qual que é o testemunho? É que pagou os meus pecados, morreu na cruz por mim e agora eu tô livre de pecado, não sei o que lá, blá blá blá. Se você acredita nisso, tudo bem, a gente respeita, mas não é o que eu acredito, né? Eu acredito que é no sentido de dar o exemplo que a morte da carne, a morte física, não significa nada. Por isso ele ressuscita depois, né? Para mostrar que nós somos mais do que físicos, que isso aqui é só uma experiência, que a gente pode passar pela coisa mais brutal que a gente imaginar, que seria uma morte crucificada, que é uma coisa mais pesada e brutal que isso, não tem, né? E mesmo assim vai ressuscitar, no sentido que nós somos mais que isso, nós somos energias, nós somos centelha divina, nós somos tudo. E aí, o que isso tem a ver com Adão e Eva e o que tem a ver com tudo? Vamos voltar lá na Gênesis, lá em Adão e Eva. Os trechos que eu vou pôr aqui para vocês é da Bíblia de Jerusalém, tá? Eu tenho várias Bíblias, eu tenho uma coleção de Bíblias no plural, e eu tenho a Bíblia de Oxford, que é de estudo. Ela é gigantesca. E por que eu não vou colocar ela aqui? Por que eu vou colocar de Jerusalém? Simplesmente porque ela não tem tradução, ela está em inglês, né? Ela foi traduzida dos manuscritos antigos, do Mar Morto, tudo mais direto para o inglês. E tem toda a explicação, tudo lá, enfim. Mas ela tá em inglês, então, como esse canal aqui, né, é em português, eu tô trazendo os trechos da Bíblia de Jerusalém. Mas você, com certeza, tem a Bíblia em casa ou tem internet em casa, você pode pesquisar, olhar na sua Bíblia ou olhar na internet. Vai ter, com certeza, uma ou outra palavra diferente, porque isso são diferenças de tradução. Mas eu tenho certeza que o sentido vai ser o mesmo e eu tenho certeza também que você conhece a história de cor. Então, você sabe que eu não tô inventando. Então, vamos lá. O que é a história, né, de Adão e Eva? Eles estão lá no Jardim do Éden, né? Deus criou tudo, criou céu, terra, água, animal, aquela coisa toda, criou Adão, criou Eva, Jardim do Éden, e aí tinha a árvore da vida, que era para eles comerem, né, e viverem ali, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou deixar aqui na tela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala: não pode comer dessa árvore. Pode fazer tudo o que vocês quiserem, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer. Senão vocês vão morrer. Atenção a isso. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Vocês vão ter que morrer. E aí vem a serpente e seduz Eva e fala com Eva: come sim, você não vai morrer não. Você só vai se tornar igual a Deus. Você vai saber ter o conhecimento do bem e do mal. A gente sabe essa história, todo mundo sabe essa história. Aí é que tá, gente, o que é a serpente então? A serpente é esse símbolo do conhecimento do bem e do mal, do conhecimento do oculto. O que é o dragão, né? Esse guardião do conhecimento, guardião desse tesouro, que é saber o bem e o mal. E aí, o que acontece então? Quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que acontece, eles sentem vergonha e medo. E tá lá escrito, e Deus vai procurar eles se escondem e ele fala: fiquei com medo. Gente, presta atenção nisso aqui. O que é o Éden, né? O Éden é quando o homem, o ser humano, estava junto de Deus. Estava parte do todo, da natureza, integrado com tudo. Ou seja, nós estávamos lá no Éden, junto de Deus, junto do todo, que é a energia do universo, que é tudo que há. A partir do momento que a gente come da árvore do conhecimento, a gente vai ter que morrer. O que significa? E a gente vai sentir vergonha, medo, insegurança. O que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? É a mente humana, é o pensamento lógico, crítico, racional. Presta atenção nisso, gente. É o conhecimento. Onde que está conhecimento? Tá na mente humana, né? A gente estuda para conhecer mais, a gente guarda as coisas na memória, a gente se lembra das coisas. Ou seja, a partir do momento em que a gente faz a escolha de comer da árvore do conhecimento, a gente vai sentir medo, vergonha,
culpa, tudo mais, e vai ter que morrer. Ou seja, a escolha que a gente fez de encarnar, de vir para a matéria, de vir para o 3D. A gente tem que sair do Éden, ou seja, sair de lá de ser energia, de ser integrado, de estar perto de Deus, e vir para cá para morrer e também para sentir medo, culpa, vergonha, angústia, porque agora a gente tem esse conhecimento, ou seja, essa mente. A gente escolhe ter essa experiência de ter essa mente racional, que seria comer a maçã, e a partir do momento que a gente escolhe ter essa experiência, a gente vai saber do bem e do mal, e de acordo com isso a gente vai sentir todas essas coisas que esse conhecimento traz, que é medo, que é angústia, que é insegurança. Reparem que uma criança que não sabe ainda discernir muito bem as coisas, ela não tem medo de nada, ela não é insegura, ela não tem vergonha. Isso são todas as coisas que a gente vai ensinando ela a conhecer. O conhecimento. Então, quanto mais a gente vai conhecendo, pensando, raciocinando, mais a gente vai ponderando as coisas, ficando com medo, sobrepesando as coisas. Percebe que quando alguém toma alguma decisão que a gente considera irresponsável, que a gente considera inconsequente, o que a gente fala? Nossa, fulano não estava pensando. Nossa, você não está pensando, não? Você não pensou, não, para fazer? Ou seja, o pensar, o ato de pensar, de raciocinar, de conhecer, é que faz com que a gente tenha esses medos, essa culpa, essa insegurança, essa vergonha, porque a gente chega a conclusões. Se a pessoa não pensa, ou se ela é inocente como uma criança, ela não tem vergonha, não tem medo, não tem insegurança, ela só faz, ela só vive. Por quê? Porque ela está no estado de flow, porque ela ainda não tem conhecimento do bem e do mal. Ela só está nesse estado de fazer parte do tudo e do todo. Então tudo é possível ainda para essa pessoa. E aí, o que é a mensagem então? A mensagem é não se deixar seduzir pela serpente, pelo dragão, pelo mal, que é o quê? Não é o mal, é o conhecimento. Não deixe o conhecimento te seduzir. Porque o conhecimento é a mente, ou seja, não fica preso na própria mente. Não se pode usar a mente para transcender a mente, ou seja, os nossos pensamentos racionais aqui da matéria, o nosso conhecimento aqui da matéria não é suficiente para entender o universo, para entender o todo. Então, se você segue essa busca só pelo conhecimento, você fica preso nesse conhecimento que está aqui, mas você também não consegue transcender e entender quem você é de verdade, de onde você vem. Por isso que tem o que? Ouroboros. O que é o Ouroboros? É uma serpente ou um dragão engolindo o próprio rabo. Que é o quê? É um ciclo vicioso, igual tem roda de Sansara. A gente fica preso no ciclo, preso no karma. Por quê? Porque é o conhecimento atrás de conhecimento. Então a gente fica preso no mundo material, preso no que a gente chama de Matrix. A cobra engolindo o próprio rabo. Você conhece cada vez mais, você estuda cada vez mais, você raciocina cada vez mais, você pensa cada vez mais e você fica preso naquele conhecimento, seguindo a serpente. E isso tem alguma coisa de mal? Não, mas isso te afasta de desprender da mente, do corpo físico, do plano físico. Se você se libera disso, se desprende disso, você finalmente consegue acessar outras dimensões, acessar outros níveis que você não consegue acessar só com a mente, porque a mente não foi projetada para compreender tudo, o todo, a energia. E aí vem o símbolo da cruz. Por quê? Porque a cruz é sobre se render. Não é sobre sofrimento, é sobre pensar que não importa o que eu sei ou o que eu vou passar, eu me rendo ao plano maior que o meu eu superior tem para mim, porque eu sei que eu não sou desse mundo, porque eu sei que o que acontece aqui é só experiência.
Gente, a medalha, a minha virada de chave para isso foi a medalha de São Bento. Foi um amigo, na verdade, que me ajudou, porque eu vou à igreja de São Bento quase todo dia. Eu acho aquela igreja maravilhosa. E aí ele me lembrou, eu tirei uma foto lá na igreja, ela é linda e tal, e aí ele me lembrou do que vem escrito na medalha. A medalha de São Bento, gente, muito famosa. Então, assim, tá vendo? Eu vou colocar aqui na tela, vocês estão vendo aí essas como fala, siglas, né, essas iniciais, o que significa isso, né? Cruz Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux. A pronúncia não deve estar a mais correta, porque latim não é uma das línguas que eu falo. Latim não é muito meu forte, mas a questão é, vocês estão vendo aí a inicial, né? Então, Cruz Sacra, eu tô falando de cabeça, porque eu vou pôr a foto só depois, então eu espero que eu esteja falando certo, mas é isso. Cruz Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux, que são as iniciais que estão aí, que vocês estão vendo. Então, eu até vou colocar aqui depois. O que significa isso? Significa que a cruz sagrada seja a minha luz, que não seja o dragão o meu guia. E o que muitas pessoas entendem disso, e o cristianismo entende disso, né? Não, que a cruz, né, de Jesus me guie, mas é tipo assim, né, que Jesus que morreu na cruz para me salvar, e sofrimento, aquela coisa toda, e o mal, o demônio, a coisa ruim, a serpente não me guie e tudo mais. Mas o que isso realmente quer dizer, gente? Isso realmente quer dizer que eu me deixe guiar pela cruz, ou seja, que eu me renda, que eu me deixe que eu me deixe guiar, perdão, pela certeza, assim como Jesus fez, de que não importa o que eu passar aqui, tudo é pro meu bem, no sentido de que é tudo experiência que eu escolhi e que eu sou mais que isso, mais que a carne, mais que o corpo. E que não seja o dragão o meu guia, ou seja, a serpente, o dragão, o conhecimento, ou seja, a mente. Que eu não fique presa à minha própria mente, que eu não fique preso só aqui no conhecimento do mundo material, querendo entender tudo só com a minha mente daqui, querendo forçar para entender. Então, que eu não fique guiado só pelo dragão, pela mente, pela busca do conhecimento aqui, que eu deixe a cruz me guiar, ou seja, que eu me renda. Gente, é sobre se render, é sobre confiar que existe um conhecimento, eu nem sei se essa palavra seria correta, né? Mas que existe um conhecimento muito maior que a mente não consegue compreender aqui, porque essa experiência aqui é limitada. E nós somos o todo, nós somos parte do Éden, nós somos parte de tudo, nós somos energia ilimitada, pura, nós somos tudo. E também tem um detalhe, por que também que não dá para entender só com a mente? Por que não dá para conhecer? Porque a gente só é. Percebe que é um conceito abstrato, é um conceito até paradoxal? Não tem como você saber uma coisa que é. Já viram quando perguntou, não sei se foi para Jung, para quem perguntaram se acreditava em Deus, e ele respondeu assim, não, eu não acredito, eu sei. É diferente. No sentido que saber de uma coisa e só ser, sabe? A gente só é. O que é o nome de Deus? Eu sou. Até isso transcende só o conhecimento, só a sabedoria, o entendimento, percebe? Então é esse o sentido da história de Adão e Eva, porque como a gente sabe, Adão e Eva é para ilustrar, né, o começo. Tanto é que o que acontece depois que Adão e Eva saem do Éden, ou seja, eles têm filhos, eles se reproduzem. E aí vem Caim e Abel, e Caim mata Abel porque, né, ele fica com o quê? Com inveja. Ou seja, depois que o homem está aqui na Terra, encarnado na matéria, no 3D, ele vai estar sujeito a esse tipo de sentimento, de inveja e de raiva e de ciúme, e aí matam um ao outro. Ou seja, é uma história para ilustrar que, ao escolher o conhecimento do bem e do mal, a gente escolheu ter essas experiências todas. Ao escolher a serpente, ou seja, conhecer,
né? Ao escolher conhecer, nós escolhemos ter essas experiências. E por quê? Porque você precisa do contraste. Para saber o que é bom, você precisa saber o que é ruim. Então, para conhecer o bem, você precisa conhecer o mal. Então, escolher ter o conhecimento do bem e do mal, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é escolher passar pelas experiências de bem e de mal. E aí, é ciúme, é inveja, é morte, é insegurança, é medo, que são as primeiras coisas de cara que acontecem e que Adão e Eva sentem, Caim e Abel sentem, todo mundo sente assim que eles comem do fruto. Então, Adão e Eva, né, a história toda da Gênesis é uma poesia, uma história para explicar como que a gente está aqui, por que que a gente está aqui. Não, a gente fez uma escolha, nós estávamos lá com Deus no Éden, ou seja, nós éramos energia, nós fazíamos parte do todo. E aí nós fizemos a escolha de comer o fruto do conhecimento, ou seja, fizemos a escolha de conhecer o que é ser bom, o que é ser mal, o que é viver bem, o que é viver mal, o que é sentir alegria, o que é sentir tristeza. Deu para entender? Não, gente, deixa o like. Se você tá aqui até agora, pelo amor de Deus, se você tá aqui até agora, é preciso deixar o like. Manda esse vídeo pra alguém, se inscrever no canal se não for inscrito, deixar aquele comentário top pra gente conversar sobre isso. E bom, se você não me conhece, eu sou Ariel Estevam, historiadora, escritora, atriz, artista. Muito obrigada e até a próxima.